Boa noite! Estávamos aqui no meio da conversa e de repente entrou uma notificação sobre a bateria do relógio. E aí travou o vídeo. Não sei se agora vocês estão me ouvindo de novo. Estão aí? Alô? Oi de novo, Tereza. Oi, Laura. Oi, Elaine. Ah, que bom. Pois é, entrou aqui a notificação, aí pausou, travou. Falei, não, deixa eu voltar. Bom, boa noite de novo, então, para quem já estava, boa noite para quem está chegando. Eu sou Vanessa Molfron, fonoaudióloga, consultora internacional de lactação, e nessa semana estamos aqui na live das 21 horas, fazendo um aquecimento para o lançamento da próxima turma de laser terapia aplicada à amamentação, que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 6, totalmente online, totalmente gratuito, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre laser, LED e as aplicabilidades desse recurso na área de aleitamento materno, na área de amamentação. Então, sejam bem-vindos. Nosso tema de hoje é sobre variáveis clínicas, né? Ontem, ao longo dessa semana, a gente vem conversando sobre a importância de individualizar ou de personalizar os protocolos, de levarmos em consideração em algumas características individuais na hora de montar o nosso raciocínio clínico. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Enquanto isso, vão me contando aí de onde vocês são, quem já... Tô vendo alguns nomezinhos, algumas carinhas conhecidas já passando por aqui, mas muita gente nova também. Então, quem tá passando aqui pela primeira vez, me conta, né? Se vocês já trabalham com laser, se vocês já conhecem esse recurso, quais as dúvidas, angústias, anseios, curiosidades sobre o tema, que a gente faz essa live sempre para ter a oportunidade de conversarmos um pouquinho mais, né, da gente se conhecer mais, de nos aproximarmos aí e de termos um espaço e um momento para trocas. Se vocês tiverem sugestões de tema, quiserem trazer algum assunto para ser abordado aqui na live, lá na minha bio tem um questionário que vocês podem preencher para a gente se conhecer um pouquinho mais e vocês deixam lá as sugestões de vocês, certo? E como eu falei, o nosso tema de hoje são as variáveis clínicas, né? Aspectos aí individuais relacionados a cada sujeito que podem interferir no nosso raciocínio. Ao longo dessa semana nós já conversamos sobre o uso do laser para dor, já conversamos sobre o uso do laser no reparo tecidual. Todas essas lives estão salvas aqui no feed, né? Vocês podem assistir, podem rever. Mas não demora muito não, porque depois elas saem daqui e elas viram conteúdo exclusivo lá para os alunos, para o pessoal que faz parte da minha comunidade de educação em saúde, certo? Lá eu tenho alguns cursos, nós temos vagas abertas aí, né, para capacitação em fotobiomodulação para fonoaudiólogos, temos cursos de atualização de laser em voz e, como eu ia dizendo, na segunda-feira, dia 6, nosso lançamento aí da próxima turma de laser em amamentação também. Certo? Vi aqui de São Paulo. Oi, Anderson. Oi, Andréia. Oi, Érica. Laura de São Paulo. A Marla tinha perguntado, né? Eu tava falando antes de cair da minha bagunça, ajustando as coisas aqui. Quem não me conhece, eu sou mãe de duas pequenas, da Larissa, de 6 anos, e da Luísa, de 2 anos. A Larissa foi a responsável pela minha entrada aí nesse universo do laser na área da amamentação, porque foi minha primeira experiência na amamentação. E a Luísa, que tem aí 2 anos e 8 meses agora, quase 3 aninhos, são as duas alegrias aí da minha vida. Às vezes os tumultos também, vocês vão escutar, elas estão numa correria danada, que se tiver barulhos aí, vocês já sabem. Os furacões estão tão on aqui em casa ainda. Eu já não consegui pôr elas pra dormir antes da live. Estavam fazendo para casa, depois quiseram lanchar. Agora estão lá com o pai.
Ele que vai cortar um dobrado hoje para colocá-las na cama, né? Porque nós vamos ficar aqui batendo papo, conversando então sobre laser e variáveis clínicas, fotobiomodulação e variáveis clínicas. Por que é tão importante a gente vir aqui falar o óbvio, né? Porque muita gente ainda não entende, não compreende a importância de nós levarmos em consideração características do sujeito na hora de montar o nosso protocolo de laser. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são essas características e como esse raciocínio pode ser importante aí na nossa caminhada. Primeiro, para quem nunca ouviu falar de laser, não conhece ainda nada sobre esse recurso, para vocês se familiarizarem com o termo e conseguirem acompanhar um pouquinho da nossa discussão, em laser a gente trabalha com uma ideia de dose e resposta. O que é isso? A gente segue uma lei de Arnold Schultz, aí, um gráfico que diz pra gente que quando a gente, que com a fotobiomodulação, minha luz acho que queimou. Com a fotobiomodulação, a gente consegue promover basicamente 2 tipos de resposta no nosso organismo. Ou uma resposta de estímulo, de aumento da atividade tecidual, ou uma resposta de inibição ou de diminuição dessa atividade tecidual. E quem vai determinar esse tipo de resposta, né, como o meu organismo vai responder ao estímulo luminoso, é a quantidade de energia que eu dou para esse tecido. Então, quando eu dou baixas quantidades de energia, né, doses mais baixas, pouca energia, a tendência é que eu estimule o meu organismo e que ele acelere a atividade dele. Em contrapartida, quando eu ofereço uma alta quantidade de energia, quase como que ele entende assim, já tem energia sobrando, então eu vou ficar trabalhando para quê? E aí ele começa a desacelerar a atividade dele. Então, basicamente, essa é a nossa lógica dentro da fotobiomodulação. Doses mais baixas tendem a acelerar a atividade tecidual, doses mais altas tendem a deixar meu tecido preguiçoso, trabalhando menos, são doses consideradas inibitórias. Só que para a gente determinar o quanto o quanto de energia pode estimular um tecido ou o quanto de energia pode inibir esse mesmo tecido, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Primeiro, qual é o tecido que está sendo estimulado? E o segundo é a característica, assim, a condição que ele se encontra naquele momento. Porque dependendo de como ele está ali no estágio evolutivo da lesão, eu posso usar uma dose maior ou uma dose menor, certo? Só que nesse meio do caminho aí, a gente tem algumas coisinhas que complicam a nossa vida. Por quê? Eu costumo dizer nas aulas que se todo mundo que tá aqui vendo essa live for para a mesma praia ao mesmo tempo e ficar ali a mesma quantidade de minutos, cada um vai responder de uma forma diferente a esse estímulo luminoso. Algumas pessoas podem ficar com a pele super vermelha, queimada de sol. Algumas pessoas podem não ter nenhum tipo de reação. Outras podem ficar com bronzeado maravilhoso, mesmo que estejamos todos ali nas mesmas condições, digamos assim, ambientais. Por que isso acontece? Porque cada um é cada um, né? Cada organismo reage de uma forma diferente aos diversos tipos de estímulos que nós temos. E para fotobiomodulação, para absorção de luz, isso não é diferente. Cada um pode responder a esse estímulo luminoso de uma forma diferente. E as características individuais que modificam essa resposta e que, por consequência, modificam o nosso raciocínio clínico na hora de pensar num protocolo, a gente chama de variável clínica. A gente pode ter variável física, que são aquelas assim, inerentes do equipamento, né? Então, quantos joules de energia eu vou colocar, qual comprimento de onda eu vou usar, qual a densidade de potência do equipamento, aquelas variáveis que são ali do protocolo em si,
E a gente tem as variáveis clínicas, como eu falei, que dizem respeito ao sujeito que está sendo irradiado. A primeira delas, assim, que é muito importante, muito relevante na hora de escolher o nosso protocolo: fototipo de pele. Fototipo de pele, muitas vezes a gente entende como a cor da pele, mas na verdade não é. O fototipo, a gente entende a forma como essa pele reage à exposição luminosa. Então, é como ela reage, por exemplo, quando exposta ao sol. Se é uma pele que se queima facilmente, se é uma pele que se bronzeia, se é uma pele que não reage tanto a esse tipo de estímulo. Então, de acordo, só que isso está diretamente relacionado à tonalidade de pele, à quantidade de melanina que a gente tem nesse tecido epitelial. Então, quando a gente vai falar da aplicação do laser em diferentes tonalidades ou em diferentes fototipos de pele, isso precisa ser levado em consideração. Por quê? Porque a gente tem aí uma substânciazinha, um fatorzinho aí bem relevante, que é a melanina, que eu vinha falando dela, que adora absorver luz, principalmente luz vermelha. Oi, Rosângela, boa noite. Então, quando ela absorve essa luz, ela pode fazer isso em maior intensidade ou em menor intensidade. E aí, vamos pensar juntas aqui. Se eu tenho que alcançar, se o meu objetivo é alcançar tecidos que estão mais profundos, e eu tenho aqui na pele uma quantidade de melanina que absorve muito essa energia que eu estou colocando, muito dessa energia vai ser concentrada aqui em cima e pouco dessa energia vai ser transmitida para tecidos mais profundos. Então, o fototipo de pele é uma coisa que eu preciso considerar quando eu vou montar o meu protocolo. Porque se muita energia é absorvida aqui, eu posso ter não só uma perda do alcance de profundidade, mas eu posso ter sensação de aquecimento, posso ter sensação de desconforto, posso ter referências ali de sensibilidade, de fisgada ou até mesmo um risco maior de queimadura. Ah, Vanessa, mas esse laser queima? Ele não é um laser térmico, tá? É um laser frio, mas a gente está falando de luz. E uma luz em determinada densidade de potência sobre um tecido que tem um alto poder de absorção, isso pode sim desencadear algum desconforto. Isso é um acidente? Não, é um erro de aplicação mesmo. Porque eu, enquanto profissional capacitada para exercer, para utilizar essa técnica, eu tenho que saber olhar e falar: opa, essa pele aqui mais escura, ela pode ser um fator de risco ou não. E aí a mulher, a pessoa, né, se queixa e fala: olha, tá esquentando. Eu não posso virar para ela e falar assim: ah, não, mas esse laser não esquenta não, pode deixar aí, aguenta, que depois isso pode gerar uma queimadura, tá? Então, a gente, o fototipo de pele é um dos fatores que interferem no nosso raciocínio aí para montar o protocolo. Outro fator bastante importante, a massa corporal, né? Gordura que a gente tem no local que a gente deseja aplicar. Por quê? Porque quando a gente tem um tecido-alvo, principalmente um tecido-alvo mais profundo, eu não consigo, a gente trabalha com um laser que não é invasivo, né? E é de baixa potência. Então, quando eu vou alcançar alguma estrutura mais profunda, eu vou colocar ele em direção a essa estrutura, mas ele para na minha pele, né? Eu não consigo ultrapassar daqui. Então, o que vai me garantir que essa luz vai chegar, vai percorrer todo um trajeto até chegar onde eu quero, com uma quantidade suficiente para produzir alguma resposta, é o comprimento de onda que eu vou utilizar, que eu sei, vou saber calcular, né? Se eu quero vermelho, se eu quero infravermelho, e a quantidade de energia que eu vou colocar. Porque tem que ser uma quantidade de energia suficiente para atravessar todas essas barreiras e chegar lá no meu tecido-alvo ainda com uma quantidade, como eu falei, suficiente para promover algum tipo de resposta. E aí que eu vou ter, às vezes, a mesma estrutura
em profundidades diferentes, dependendo da massa corporal, do biotipo da pessoa. Então, vamos supor que eu queira irradiar, sei lá, é porque eu sempre vou nos exemplos mais óbvios. Eu queria fugir deles aqui agora, mas não vou fugir, não. vou neles. Vamos supor que eu queira irradiar, por exemplo, glândulas submandibulares, né, para estimular a produção de saliva. Se eu tenho uma pessoa, uma criança, ou se eu tenho uma pessoa extremamente emagrecida, desnutrida, ou se eu tenho uma pessoa obesa, para cada uma delas eu vou ter um protocolo diferente. Por quê? Porque eu preciso entender qual é a profundidade que o meu tecido-alvo está da superfície da minha pele. Numa criança, às vezes a minha profundidade, a semidistância vai ser mínima. Numa pessoa extremamente magra, né? Igual eu falei, pensa assim numa condição de uma pessoa hospitalizada, desnutrida. Eu não tenho quase barreira nenhuma aqui de pele, de gordura nessa região. Em compensação, se eu tenho uma pessoa mais obesa, que tenha mais gordura aqui embaixo, que tem aquela papada um pouquinho maior, isso é um obstáculo a mais para minha luz chegar lá onde eu quero. Então, eu tenho 3 situações de 3 pessoas diferentes, onde o meu raciocínio para o mesmo tecido-alvo, ele muda o protocolo que eu vou utilizar. Ah, Vanessa, mas então é sempre um tiro no escuro? Não, não é um tiro no escuro. A gente trabalha na fotobiomodulação com janelas terapêuticas. E a literatura está aí para mostrar pra gente essas janelas. Ih, gente, peraí que eu esqueci de colocar para carregar. Deixa eu pôr aqui, senão a gente vai ser desligado aqui no meio. Peraí, só um minutinho. Ixi. Peraí que vai dar certo. Agora eu tô com medo dele cair. Eita. Pronto. E vai dar. Eu vim correndo e esqueci do principal, né? Que era carregar o telefone, gente. Só um minutinho. Pronto. Acho que agora vai. Bom, então, o que eu ia dizendo para vocês é que a gente trabalha com conceitos de janelas terapêuticas. Na literatura, a gente vai ter aí alguns referenciais que mostram pra gente intervalos favoráveis da gente trabalhar. E é dentro desse intervalo que eu vou considerar essas variáveis clínicas. Por exemplo, ontem eu estava lendo um artigo novinho que saiu sobre fotobiomodulação, sobre o uso do LED na regeneração de tecido nervoso, de nervo facial em ratos, né, em animais. Um estudo experimental ainda, mas muito legal. E eles investigaram assim vários tipos de lesão, seccionaram o nervo, fizeram sutura e depois avaliaram o impacto da fotobiomodulação. E aí eles testaram doses assim, como 2,5 joules, 4 joules, 9 joules, 18, 45 e 90, se não me engano. Então eles foram assim desde doses baixinhas até doses bem mais altas. E aí olha que interessante, eles acharam que até 9 joules não teve resposta nenhuma. Ou seja, não foi uma quantidade de energia suficiente para desencadear algum tipo de resposta. Depois, entre 9 e 18 joules, eles não viram nenhuma resposta diferente. Então, assim, quem usou 9, quem usou 18, entre 9 e 18 joules, as respostas foram muito satisfatórias. E acima de 18 joules, as respostas diminuíram. Para quem já é ligado aí no laser, né, no raciocínio da fotobiomodulação, a gente consegue entender direitinho. Olha, sai lá de uma dose que não é suficiente, vai para uma dose ótima, entre 9 e 18 joules, mas se eu passo disso, eu começo a fase descendente ali da minha curva e possivelmente um processo inibitório. Mas o fato que eu quero chamar a atenção é que, olha só, entre 9 e 18 joules, nós tivemos respostas positivas. E aí, quando eu pensar nas minhas variáveis clínicas,
Eu tenho que estar dentro dessa janela terapêutica, mas eu tenho liberdade para trabalhar levando em consideração essas características individuais. Ou seja, se eu penso lá naquela pessoa bem magrinha, onde meu tecido-alvo está muito próximo de onde a minha ponteira vai encostar, para essa pessoa eu posso ter um raciocínio, por exemplo, de trabalhar próximo de 9 joules. Mas não, se eu vou pegar uma pessoa obesa, ou se eu vou pegar uma pessoa com uma tonalidade de pele um pouco mais escura, que pode ser uma barreira a mais, ou se eu vou pegar, sei lá, uma pessoa que está mais debilitada, né, com quadro, com alguma doença concomitante que interfira nesses resultados, para essa pessoa eu não pensaria em 9 joules, eu pensaria mais próximo de 18. Mas entendem que eu tô dentro de uma janela terapêutica que a literatura me diz que é confortável, que é confiável. Só que dentro dessa janela terapêutica, às vezes 18 joules para uma pessoa, para uma criança, ela é muita energia. E para um idoso, não. Tá dentro do mesmo objetivo. Então, coloquem aí para mim se fica claro para vocês esse conceito da janela terapêutica, ou seja, esse intervalo de doses aí que são propostas na literatura, mas como, levando em consideração o sujeito que eu estou atendendo, eu posso passear entre esse intervalo. Fica claro para vocês esse raciocínio? Deixa eu ver aqui. A Maísa perguntou, mas 18 joules consegue somente com ILIB, né? Não, 18 joules são 9 mais 9. Eu posso colocar 9 joules no meu aparelho e aí quando ele apita eu vou lá e aperto de novo. Aí eu ofereci 18 joules, tá? Se a gente for levar em consideração o ILIB, a gente tem muito mais. O ILIB são 30 joules. 300, peraí, gente, que eu sempre travo na conta, mas olha, cada minuto são 6 joules, né? Se você fica 30 minutos com o ILIB aí, por exemplo, são 180 joules, tá bom? Então, os joules se somam, sim, tá? Os joules, eles se somam. Se você coloca ali 6 joules na pele, depois você vai lá e coloca mais 6, você deu 12 joules total de energia. Tá bom? Então, sempre eles são cumulativos. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente pensa, por exemplo, num protocolo em fissura mamária, num protocolo para cicatrização e num protocolo para dor. Eu não posso aplicar todos eles juntos ali no mamilo, porque senão eu tenho uma somatória de doses que pode estimular a analgesia, mas pode inibir o processo de cicatrização, tá? Josi, fala qualquer dia de Lib Infra. Eu estou estudando mais sobre Lib, porque eu tô tendo muita demanda, assim, de pessoas querendo curso sobre o tema. Então, assim que eu me sentir pronta, preparada, farei uma live sobre isso, tá, Josi? Por enquanto ainda tô coletando algumas informações aí, mas é um tema muito legal, tá aqui na minha listinha, com certeza. Fiz um curso e falaram que não somavam. Não, se soma. Não tem como, gente. Meu corpo, ele não vai escolher, ele não vai falar assim, não, essa energia que ela aplicou primeiro é para eu cicatrizar, essa energia que veio 2 segundos depois é para inibir. Elas não vão se somar se eu aplicar em pontos distantes. Tanto se somam que a gente leva em consideração, na hora de escolher os pontos que a gente vai aplicar, aquele fenômeno de espalhamento. Não sei se, né, quem já fez o curso lembra. Quando eu coloco aqui o laser na minha mão, gente, lá vou eu cometer uma... não, meu óculos tá aqui, ó. Eu já ia falar, lá vamos me xingar depois de novo, porque eu vou colocar o laser. Mas olha só o que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Se eu coloco aqui, olha, o vermelho, vocês vão ver, ele tem um pontinho mais forte no centro. E essa energia ao redor, ela se espalha. Esse vermelhão que a gente enxerga em volta é um fenômeno de espalhamento. E a gente leva isso em consideração quando a gente vai calcular a distância entre um ponto e outro. Por quê? Porque se eu dou pontos muito próximos, eu vou somar essa energia em volta. Eu posso dar para aquele tecido uma energia maior do que eu gostaria.
Não estou dizendo que te ensinaram errado, depende muito do contexto, do que é que estavam abordando lá, tá? Mas é fato que, assim, a somatória, a energia, o nosso corpo, ele não escolhe tanto, assim, não separa tanto essa dose, tá? Gente, eu tô incomodada ele aqui, peraí. Porque não tá ligando, eu tô preocupada da gente cair aqui por causa da... Agora eu consegui, peraí. Estão ouvindo? É porque a menina tá chorando lá agora já. O sono vai chegando, a brincadeira vai ficando sem graça, né? Aí começa as tretas. Peraí. Acho que agora vocês vão conseguir ver melhor. Pronto. Tá, então não tô dizendo que ensinaram errado, mas eu desconfio aí que alguma coisa não tenha ficado clara, porque essas energias, elas se somam sim, tá bom? Deixa eu ver aqui uma outra que ficou. E Libinfra é vida. Aí, ó, Maísa, se você é expert no assunto, me chama aqui no direct que a gente marca uma live, hein? Quero saber mais. Por nada... Ai, peraí que eu perdi. O ILIB da MMO não fala... Não, é porque, na verdade, Cíntia, nem o da MMO e nem o da DMC. Porque a programação de ILIB dos equipamentos, elas vêm em minutos, né? Então, eles vêm lá com o programa da DMC, por exemplo. Ele vem com um programa de 5, 10, 15, 30 minutos. O da MMO, ele vem com um programa de 30 minutos. Só que a gente sabe que a cada 1 minuto está sendo entregue 6 joules. Tá? Por isso que a gente faz essa conta. Se eu usei 5 minutos, eu tô usando 30, eu tô oferecendo ali 30 joules. Por isso a conta, tá? Mas todos os programas, eles vêm mesmo com todos os equipamentos, eles vêm com a programação em joules. Desculpa, em minutos, pro ILIB. Tá bom? Não é só o da MMO. A Mari perguntou, Vanessa, ainda não tem curso de laser. A indicação de uso para inibir cialorreia em neonatos e lactentes que não deglutem? A pergunta de $1 milhão, tá? Por quê? A gente não tem esse tipo de pesquisa com neonato, tá? A grande questão aqui na salivação é o quanto inibe. Porque a gente está falando justamente do impacto dessas variáveis, e aí a gente pode ter, para a gente levar ainda dentro do tema da live, né, que são essas variáveis clínicas, eu teria que ter uma referência num adulto para eu poder supor uma dose para o lactente. E a gente não tem ainda essas pesquisas ou essa dose bem estabelecida em adulto. Muita gente tende a achar que uma dose inibitória é a dose mais alta do equipamento, que são 9 joules. Os equipamentos portáteis que a gente tem no mercado, a maioria deles oferece, assim, como energia total, 9 joules. E as pessoas acham, nossa, 9 joules é muito alto. E aí a gente fez uma pesquisa aqui na UFMG recentemente sobre o impacto do laser na cialorreia, na salivação, mas foi com indivíduos saudáveis. A gente queria ver se o laser era capaz de inibir essa produção de saliva. E a gente começou a observar uma possível resposta inibitória com 24 joules. E isso não ficou totalmente claro. Em alguns grupos isso aconteceu no placebo também. Para algumas variáveis a gente viu respostas parecidas no placebo. Então a grande questão aqui, Mari, não é se tem a indicação ou não. É que não temos pesquisas ainda que comprovem ou que deem um direcionamento para a gente de qual seria a dose necessária para fazer isso. E como eu disse no início, o laser, o cálculo da dosimetria do laser, ele é uma curva de dose e resposta. Então, doses mais baixas estimulam até que um pico é alcançado para depois começar o processo inibitório. Então, a grande questão aqui, quando a gente tem assim um tiro no escuro, e se eu parar numa dose que ainda está estimulando? E se a dose que eu oferecer para esse bebê não for suficiente para inibir? Antes de eu chegar na inibição, eu passo pela estimulação. Então, será que eu não posso colocar esses bebês em risco? E se eles tiverem um aumento da produção depois que eu sair de lá? Então, a gente tem ainda tantas perguntas e tanta falta de clareza em relação a alguns aspectos que eu, particularmente, não recomendo que se aposte nesse recurso
como o melhor instrumento para reduzir a celorreia em neonato. E a gente tem uma outra questão muito importante, que foi que você colocou aqui. Uma coisa é a gente pensar no laser agindo na glândula salivar. Outra coisa é a gente pensar, esse bebê, ele tem uma glândula produzindo muito ou ele engole pouco? Porque a deglutição, ela é muito mais complexa, né? É um ato motor, a gente depende ali do desempenho muscular. Então, o que adianta eu pegar uma glândula salivar que está trabalhando bem e querer inibir a produção de saliva dela, sendo que, na verdade, eu tenho que trabalhar a deglutição, porque é ela que não tá boa. Então, entende? A complexidade do raciocínio se as pessoas vão para o curso de laser procurando protocolo para inibição da celorreia, vão se frustrar, tá? Porque quem fala, quem passa o protocolo, faz isso sem ter respaldo científico, porque a gente ainda não tem pesquisas boas para isso, ou que provem isso. E quem não passa, assim, né? Tipo, no meu caso, a gente não tem isso ainda bem estabelecido, acaba deixando um pouco a ver na aviso. Olha, você veio buscar um protocolo que a gente da fonoaudiologia ainda não tem. Não com tanta segurança para aplicar, mas estamos pesquisando. Tem essa pesquisa da UFMG, eu sei que a Marina Padovani também estava orientando uma pesquisa sobre o assunto e acho que em breve a gente vai ter respostas interessantes, tá? Mas fica aí a reflexão, tá? Vamos voltar aqui. Ilibinfra vida. Josi perguntou, tipo mamilo para regenerar a dor e se fizer no mesmo lugar pode inibir. Isso é o exemplo que eu estava dando da somatória de doses, né? Isso mesmo. A Janaína, qual protocolo você sugere para fissura mamilar? E ó, a pergunta também muito simplista para uma live. Por quê? Porque estamos falando justamente sobre essas características individuais. A pergunta, Janaína, assim, não me custa responder. A literatura mostra pra gente que para cicatrização de tecido epitelial, a gente tem uma janela terapêutica aí entre meio joule e 2 joules que são eficazes. Então, provavelmente, se você pegar doses aí nesse intervalo, você vai ter um bom resultado para cicatrização, tá? Do vermelho. Mas a grande questão é justamente isso que a gente vem conversando aqui. Qual que é a característica dessa pessoa? Qual é a queixa que ela tem? Como é a característica da lesão? Ela toma alguma medicação? Qual é a cor da areola? Qual é a pigmentação ali? Tudo isso são questões que podem entrar aí nesse raciocínio e me levar a optar por meio joule ou por 2 joules. Então, a gente tem janela terapêutica e dentro dessa janela terapêutica, quem está ali na minha frente é que vai muitas vezes me dizer para qual caminho eu vou, tá? Mas de padrão, a dose aí que vocês acham em aplicativo, em pesquisa, é nessa faixa aí de 0,5 a 2 joules, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Excelente, que bom. A Mari perguntou, nossa, muito obrigada pela explicação, entendi sim, que bom, Mari. Mari não, Maíra, né? Peraí que agora... Mari mesmo. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Não, né? Bom, então eu tava falando aqui, a massa corporal é uma variável clínica importante. A gente tem a idade, o fototipo de pele é uma variável clínica importante. A idade também, principalmente porque crianças têm estruturas menores, estruturas mais finas, então isso também tende a trazer uma necessidade de menor quantidade de energia para já desencadear algumas respostas. A gente tem, por exemplo, nível de hidratação interfere na resposta terapêutica que a gente pode ter para o laser. Alguém já tinham parado para pensar nisso? O pessoal que já trabalha com laser aí, principalmente, né, quem trabalha nesse ambiente, esses contextos hospitalares, a gente precisa, a água, ela é um bom cromóforo, principalmente para alguns comprimentos de onda aí na faixa do infravermelho, ou o próprio mecanismo, né, que as ações secundárias aí decorrentes da irradiação, a água é fundamental. Então, indivíduos desidratados ou desnutridos, eles podem ter uma baixa resposta ao estímulo do laser também. Indivíduos que tenham uso de corticoide por período muito prolongado podem ter uma resposta diferenciada para o laser. Então, é o que eu estava falando para vocês. Quem é o sujeito que nós vamos tratar?
muito além de qual é o protocolo, é quem é a pessoa que nós vamos tratar, o que avaliá-la, o que a minha avaliação me traz de informação, de notícia para começar a desenhar esse raciocínio dentro da minha cabeça. O estágio evolutivo da doença, né? Eu tô trabalhando com uma pessoa que é extremamente saudável e o estímulo que eu der, ela vai responder super bem, ou eu tô lidando, como eu falei para vocês, com uma pessoa que tem déficit de vitamina, não adianta, por exemplo, eu trabalhar com um recurso que aumenta o fluxo de cálcio dentro da minha mitocôndria, nos potenciais de ação, se os níveis de cálcio dela geral não estão bons, por exemplo. Então, são fatores que quanto mais a gente conhece a bioquímica celular e quanto mais a gente compreende a ação do laser no nosso organismo, a gente compreende também que o impacto, né, dessas variáveis que parecem ser muito pequenas, mas que no todo interferem muito na resposta terapêutica que a gente vai ter, tá? A Josi perguntou: quando preciso fazer no mesmo lugar analgesia e regeneração, como pensar? Primeiro, em algum momento você vai ter que escolher. E aí eu te sugiro assistir a live de terça-feira, que foi sobre laser e analgesia, que a gente conversou um pouquinho sobre isso, tá? Que lá eu falo, por exemplo, essa questão da regeneração. Às vezes a gente tem vários mecanismos de laser para para analgesia. Então, às vezes você consegue fazer a regeneração, mas você pode ter um mecanismo de ação ali para desenvolver analgesia que não seja dose alta, que não seja inibição, tá? Depois dá uma olhada na live de terça que eu acho que vai clarear muita coisa para você. Sobre corticoide, tem um cunhado que utiliza 1 grama há 6 anos, teve tontura e escureceu a vista no ILIB. Gente, ILIB é um tema que dá pano pra manga, dá muita live. Inclusive, hoje eu preciso dividir com vocês uma informação que eu recebi, pessoal da amamentação, de uma paciente de uma consultora que foi fazer a aplicação para um trauma mamilar e ela aplicou 20 minutos de laser em cada mamilo. Tipo, fez ILIB numa mama e ILIB na outra mama, mas não por uma artéria, pelo mamilo. Eu achei essa informação tão assim, gente, que eu não sei. Se alguém já viu isso, me conta, porque eu nunca vi, eu não consegui pensar numa lógica para esse raciocínio. Não gosto de julgar de cara, sem tentar entender, né, o raciocínio da colega, mas eu nunca vi isso. Se alguém tiver visto, desculpem, lembrei da informação aqui, me contem, me falem se isso faz, pessoal aí, né, do ILIB, se isso faz algum sentido para vocês. Porque a gente tem que ver, o ILIB ele tem algumas reações adversas e muitas vezes ele é tratado na internet, né, em cursos mesmo, como se fosse algo que não fizesse mal para ninguém, que pudesse ser feito para todo mundo, que não tivesse nenhuma contraindicação. E não é assim, tá, gente? Entender, olha, de novo, compreender essas variáveis, elas são fundamentais para a gente ter uma boa indicação dos protocolos que a gente usa. Então, eu já vi ILIB aumentar a pressão arterial, né? Relatos de pessoas que tiveram crises hipertensivas após o ILIB. Ah, Vanessa, mas o ILIB não tem uma tendência de diminuir a pressão? Sim, é o que a gente mais lê na literatura, mas e aí? Variáveis clínicas. Cada um é cada um. E eu tenho que saber o que eu estou fazendo para compreender a resposta que eu estou tendo e como modificar meu protocolo. Tá? Por quê? Porque ninguém é igual a ninguém. Clichê, né? Mas é verdade. Jesus, eu também tive essa reação, Josi. Não entendi, gente. Tô querendo aqui alguém que conforte meu coração e me dê alguma luz aí do que pode ter passado pela cabeça. Eu ainda perguntei, eu falei, será que a pessoa não entendeu errado? Não foram 20 segundos em cada? Não, 20 minutos. Eu falei, eita. Então aí, oi, Jeová. Tudo bem? Bom te ver por aqui. Saudade. E a Janaína também colocou, meu Deus. Pois é, meu Deus também. Enfim, né? Voltando aqui. Mas, entendem então essa... Foi, Milene, 20 minutos no mamilar. Bom, se foi pra fissura mamilar, eu não sei. Mas foi 20 minutos em cada lado. Então, eu fiquei tentando entender também. E aí, gente, aquela velha história de achar que ter um aparelho e seguir um protocolo. Exatamente. Por isso que, às vezes, as pessoas acham até um pouco ruim, assim, eu pego mal quando eu falo pra gente ter muito cuidado com esses protocolos
que a gente vê nos aplicativos, nos artigos, assim, de modo geral. Saudade também, nos vemos no congresso, com certeza. Vai ser ótimo. Então, assim, realmente, né, a gente ter uma sugestão dos aplicativos, a própria WALT, que é a Associação Internacional de Laser, ela tem uma tabelinha ali de sugestão de alguns parâmetros dosimétricos, mas pelo amor de Deus, gente, uma coisa é usar aquilo ali como um norte, mas eu, como terapeuta, como profissional da saúde, ter segurança para manejar aquilo dentro da realidade da pessoa que eu estou atendendo. E não levar aquilo ali como uma verdade absoluta, sabe? Então, a gente tem que ter muito senso crítico ao ler algumas coisas, porque senão a gente cai no erro de, é só comprar um aparelho, entrei ali, foi o que eu falei agora, né? Não lembro quem me perguntou do protocolo, mas falar o protocolo, eu falo que, assim, o meu segredo nos cursos não é falar o protocolo que eu uso, porque isso é tão, assim, fácil, isso tem nos capítulos que eu já escrevi, isso tem nos artigos que estão publicados, isso tem nos aplicativos, mas o segredo é justamente a gente olhar para esses protocolos e conseguir saber o que faz sentido e o que não faz sentido para aquela pessoa que eu tô tratando, para aquele problema que eu quero resolver, sabe? Então, o segredo maior, eu acho assim, como eu posso dizer, a cereja do bolo, né? Ou a coisa mais, assim, legal do laser é justamente quando a gente começa a dominar isso, quando a gente começa a ter um bom senso crítico das informações que a gente recebe e uma boa correlação com o caso que a gente está atendendo. Porque não é, gente, protocolo não é tudo na vida. E se vocês gravarem isso dessa live, eu já fico bem feliz. Tá, sabe? Temos janelas terapêuticas, que isso é muito importante. A literatura, ela nos dá um norte e a gente tem que estar dentro dele para a gente fazer uma prática baseada em evidências, para a gente tentar seguir minimamente as referências que a gente tem, ainda que elas sejam poucas, né? Porque são, principalmente na amamentação e na fonoaudiologia, mas com coerência, sabe? Com conhecimento para falar assim, nossa, isso daqui não faz sentido. Tem um protocolo, por exemplo, que fala que a aplicação do laser para mastite são, se eu não me engano, 4 pontos na areola. Não faz sentido. E se minha mastite vem aqui numa localização mais lateral, faz sentido eu aplicar lá na areola? Então eu tenho que olhar isso que o protocolo está me sugerindo e falar assim, legal, mas para mim não serve. Para essa mulher aqui não serve, porque eu tô olhando para a mama dela e eu tô vendo uma outra coisa. Então isso é o mais legal. E é isso que eu queria despertar a atenção de vocês aqui nessa live de hoje, tá? A Marina perguntou qual é o congresso. Ô, Marina, é congresso de fono, congresso brasileiro de fono, que vai acontecer em outubro. O Jeová, que entrou aqui, que eu dei um oi pra ele, é um grande amigo que trabalha na área de voz. Ele é de Maceió e trabalha com vozes incríveis aí, tá? Vocês estão vendo esses talentos aí, The Voice Kids e outros mais, passam pelas mãos e ouvidos preciosos dele aí. E aí a gente tava falando do congresso de fono. Emilene, você é excelente, muito sensata e responsável. Queridona, obrigada. Acho que é nosso dever, né? A gente, enquanto formadoras aí de pessoas, de opiniões, eu falo que a responsabilidade é muito grande quando a gente contribui com a formação de pessoas que vão cuidar de pessoas, né? Então a gente tem uma responsabilidade dobrada aí nessa capacitação e é isso que me motiva a estar aqui, né? Essa hora da noite, para conversar, para a gente trocar essas ideias, porque eu acho que são informações que precisam chegar, né? Precisam ultrapassar os limites aí das paredes do curso ou dos nossos ambientes de sala virtuais. Que bom, fico feliz que faça sentido para vocês, viu? Ele tá aí, achei que você já tinha saído, que eu tô aqui a gente falando de voz, você voltado pra voz, a gente aqui falando de mamar, né? Aí, ó, me aguardem daqui a 13 anos do The Voice mais. Beijo, querido. Muito bom te ver aqui, saudade. O seu também, viu? O seu também. Muito bom. Bom, pessoal, vocês têm mais dúvidas aí sobre essa parte de variáveis clínicas, dessas questões individuais que a gente precisa levar em consideração para montar nosso protocolo? Então, fazendo um resumão aqui, né? A gente viu sobre a idade,
fototipo de pele, massa corporal, nível de hidratação, nível de nutrição, estágio evolutivo da doença, doenças concomitantes, né? Então, se eu tenho um paciente, eu ia dizendo, se eu tenho um paciente que é extremamente saudável, se eu tenho um paciente diabético, isso muda a resposta que eu tenho em relação ao laser, as questões das medicações que nós conversamos. Então, são pequenos, grandes detalhes que fazem toda a diferença na hora da gente começar a pensar, a estruturar o nosso raciocínio, viu? Mais dúvidas? Gente, quem é da Fono, sigam, porque ele ainda, além de tudo, é divertidíssimo. 20 minutos de mamilo. Acho que eu li tudo, gente, as perguntas. Sério? Alguém ficou sem resposta? Ai, peraí. Quando será o curso sobre amamentação? Ah, Rosângela, pergunta que eu tava doida para responder. Próxima segunda-feira, dia 6, às 20 horas, nós vamos ter um webinário gratuito e online sobre o Marco Zero do Laser, falando de todas as possibilidades do laser em amamentação. Quem quiser participar precisa se inscrever pelo link que está na minha bio, para vocês receberem o link. E nessa aula eu vou lançar a próxima turma, tá, Rosângela? E aí a gente começa, sempre que faz o lançamento, a gente tem aí nas primeiras 24 horas condições super legais de lançamento mesmo, promoções, condições de pagamento e promoções muito especiais, então vale a pena. As inscrições vão ser abertas a partir do dia 6, nessa aula que vai acontecer às 20 horas. Então, se inscrevam lá que ela tá super legal. Outra pergunta. Paciente com queimadura de primeiro e segundo grau, janela terapêutica é de meio joule a 3 joules? Depende do momento, tá? É uma queimadura recente ou ela é um processo já em fase de cicatrização? Às vezes, dependendo se for uma fase de cicatrização já mais avançada, pode ser que a gente tenha necessidade de doses um pouco mais altas, tá? Fabi, o curso é excelente, façam. Obrigada. Não dá nem pra fazer um coraçãozinho com a mão, senão o celular vai cair. Eu tô aqui segurando que ele tá com o carregador, mas muito obrigada. Fico muito feliz, viu? Com a sua opinião e com a sua recomendação. Bom, pessoal, acho que por hoje é isso, então. Obrigada. Fico muito feliz. Sim, façam também o de laser na voz, comigo e com a Thaís. Atenção, fonoaudiólogos de plantão por aqui. Dia 22 de junho, nosso próximo curso aí, eu e Thaís, sobre laser e voz, um curso de atualização, né? Então, para quem já usa o laser, já trabalha com voz profissional e quer entender melhor todo o raciocínio clínico, então a gente juntou a expertise, o que eu venho estudando sobre laser com a experiência da Thaís na área de voz, que é gigantesca, e montamos um curso super legal, que inclusive vai ter um atendimento ao vivo durante o curso, e vai ser muito, muito legal. Ela convidou um cantor lírico que nunca fez laser para fazer nele pela primeira vez, e a gente discutir justamente essas variáveis. Como saber se na hora que eu apliquei eu cheguei na resposta que eu gostaria de chegar? Se não atingir essa resposta, o que eu preciso recalcular? Preciso aumentar? Preciso diminuir? Preciso mudar o comprimento de onda? Então é um curso que também tá muito, muito, muito legal. E se tem fonoaudiólogos que ainda não se capacitaram em fotobiomodulação, a Mari estava aí em cima, a gente tem cursos com inscrições abertas também de capacitação para fonoaudiólogo, curso de 120 horas, híbrido, né, com aulas gravadas e mentorias ao vivo, muito legal. Se vocês quiserem mais informações, me chamem aqui no direct também, certo? Bom, pessoal, por hoje, então, fico por aqui. Agradeço muito vocês que passaram por aqui, que mandaram perguntas, que participaram. Adoro, tem ficado cada vez mais gostoso, assim, dividir esse tempo aqui com vocês, porque as trocas vão acontecendo, né? Mais gente participando, isso é muito, muito legal. Então, amanhã estarei aqui de novo, firme e forte, às 21 horas, para continuar o nosso aquecimento aí para o webinário de segunda-feira. E já falei, se vocês tiverem sugestões para me dar de lives, de temas que vocês querem ver sendo abordados por aqui,
Tem um questionário ali na minha bio pra gente se conhecer um pouquinho melhor e pra vocês deixarem as sugestões lá, tá bom? E Lib já tá na fila, tá? Porque tá assim, ó, mas eu falei, tô estudando um pouquinho mais pra gente vir aqui conversar de uma forma séria e não muito emocionada sobre ele, mas que é um recurso que eu gosto muito. Certo? Então, beijo pra vocês, boa noite, fiquem bem e até amanhã.